estar aqui nesta comunhão. Nesta comunhão, desde o início, irmãos, o Senhor tem conduzido a uma direção maravilhosa. No dia de ontem, vários irmãos vieram aqui à frente, compartilharam os seus sentimentos, e nós podemos ver que arde no coração dos irmãos um desejo genuíno pelo Senhor. E o Senhor, sabendo dessa necessidade, nos mandou uma palavra, mostrando para nós, irmãos, o que Ele espera de cada um de nós. Ele espera uma consagração. E ontem foi nos mostrado, no livro de 1 Samuel capítulo 3, a consagração de uma pessoa, que foi aquele menino Samuel, consagrado pela sua mãe. A mãe de Samuel, a Ana, ela sempre orou ao Senhor querendo um filho. Ela sempre pediu um filho ao Senhor para que ela não tivesse naquela condição de uma grande vergonha. Todas as mulheres tinham filho e ela não tinha filho. Enquanto ela estava orando desta maneira, o Senhor não ouviu. Não quero dizer que Ele não ouviu, não atendeu. Mas um dia ela mudou a sua oração. Graças ao Senhor, irmão, nós podemos também mudar nossa oração. Nós pedimos muita coisa para nós mesmos e esquecemos do Senhor. Mas um dia ela orou ao Senhor e falou: Senhor, se Tu me deres um filho, eu o darei de volta a Ti. Aleluia! Ela tocou no coração de Deus. Deus precisava de um homem e ela, Ana, precisava de um filho. E agora ela pôde ter atendido a sua oração. Graças ao Senhor. A alegria voltou ao coração daquela mulher, mas também o coração de Deus estava cheio de alegria, porque Ele tinha um homem que Ele podia usar. E Samuel foi tal homem. Samuel foi um juiz, Samuel foi um sacerdote. E ele também pôde ungir reis. Louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nos consagramos ao Senhor, o Senhor tem caminho através da nossa vida. O Senhor vai nos mostrar o desejo do seu coração. Ele vai revelar para nós o que Ele deseja fazer conosco. Por isso, irmãos, precisamos consagrar-nos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Só que Ana foi fiel àquilo que ela votou diante do Senhor. Se me deres um filho, eu o devolverei a ti. E Deus deu o filho. E ela esperou apenas uma coisa: que esse filho desmamasse. Irmãos, nós precisamos perguntar a nós mesmos se ainda somos mamados, ou se já fomos desmamados. Para se consagrar ao Senhor, nós temos que ser alguém desmamado. Primeiro item é ser desmamado. E Ana teve essa sensibilidade. Quando o menino desmamou, ela levou esse menino e entregou no templo. E nesse templo havia um sacerdote pesado, velho e deitado. Irmãos, Deus ama o seu testemunho nessa terra. E onde tem um homem deitado, cansado, velho, Deus não tem caminho, porque o seu candelabro vai apagar. E por amor ao candelabro, por amor àquela luz acesa, precisava de alguém manter acesa a luz do Senhor. Então o Senhor agora tinha um menino. Graças ao Senhor. Irmão, se nós não nos tornarmos como um menino, o Senhor não tem muito caminho em nós. Se nós não formos desmamados, o Senhor também não tem muito caminho em nós. Mas aleluia! Eu creio que todos nós aqui já fomos desmamados. Eu creio que todos nós aqui já podemos nos apresentar ao Senhor. E Samuel, quando foi apresentado, certamente, ele não tinha a realidade de conhecer o Senhor. Ele foi apresentado pela sua mãe. Ele era um consagrado, mas por mão de terceiros. Mas ele ainda estava ali. E ao chegar no templo,
ele viu aquele sacerdote deitado e certamente ele falou: então, ser sacerdote basta deitar. E deitou também. Ele não tinha um modelo, irmãos. Irmãos, na igreja nós precisamos de modelos. O modelo está naquele que foi consagrado ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes a gente espera do irmão do lado. Na reunião, ficamos aguardando. Não, a reunião vai começar quando aquele irmão levantar. Mas, irmãos, a reunião começa por aquele que foi consagrado ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E ali, o menino deitou-se também. Porque o modelo estava deitado, ele deitou-se também. E o Senhor veio chamar. Irmão, se você deitar, o Senhor vem chamar. E chamou: Samuel, Samuel. Ele não tinha experiência com a palavra, com o chamamento, com a voz do Senhor. Ele foi a Eli e tocou no Eli. Por que você está me chamando? Eli falou: não estou te chamando. E por outras vezes mais aconteceu esse mesmo quadro. Mas aleluia, Eli ainda pôde dizer uma coisa que ajudou muito a Samuel: da próxima vez que te chamar, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Irmão, se o Senhor te chamar, não fique esperando irmão nenhum. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o Senhor. Então eu pergunto para você, irmão, o que o Senhor aguarda do nosso chamamento? Ele aguarda essa atitude: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o Senhor. Agora Samuel tinha experiência direta com o Senhor. Irmãos, cada um de nós precisamos ter experiências diretas com o Senhor. Nós temos que ser desmamados. Muitas vezes a minha experiência é daquele irmão, o que ele fala, só aquilo que ele falou. Eu preciso ouvir o falar do Senhor. Cada um de nós, para o Senhor nos usar, Ele tem que falar diretamente a nós. E nós temos que dar a Ele uma reação: eis-me aqui, Senhor. Maria, mãe de Jesus, ela falou algo interessante. Ela disse assim: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Irmãos, nós precisamos que a vontade do Senhor cumpra-se em nós. Mas isso vem de uma atitude do nosso coração. Eu fico por aqui, deixo o restante para os irmãos, porque a seguir foi nos apresentado o livro de Romanos, mostrando Paulo, as experiências de Paulo, chamado pela vontade de Deus, para o Evangelho de Deus. Irmãos, um chamado é para o Evangelho de Deus. Louvado seja o Senhor. O próximo, irmão, por favor. Não vamos deixar apagar a lâmpada. Amém? Senhor Jesus. Verso 8. O irmão falou sobre a base da consagração, né? A importância disso, continuando o que o irmão falou, né? A gente só está dando uma continuidade. A base da consagração, ela é tão importante para a nossa vida, sabe, irmão? Diante do Senhor, que se a gente não... Porque eu creio que todos foram chamados, amém, irmãos? Creio que todos ouviram essa voz: Samuel, Samuel. Uns ouviram Jorge, Jorge, o outro Arthur, Arthur. E aí a gente creu no Senhor, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Só que a gente precisa avançar um pouco mais, né? Agora a gente precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. E essa vida consagrada, irmão, não compete nem a mim nem a você, só compete num ponto: é a gente crer na obra do Espírito Santo. Porque se a gente não crê, não temos como ser consagrado. O primeiro ponto, irmão, é a gente reconhecer o Evangelho do Senhor, foi o que o Senhor nos chamou. Mas vamos ler o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. O Senhor, Ele se entregou por nós, mesmo vendo a gente lá no lamaçal de pecado, irmãos. Ele viu eu e você lá no lamaçal de pecado e Ele foi e se entregou por cada um de nós. Aí a gente pega, creu no Senhor e aí a gente começa a nossa caminhada. Aí a gente começa aquela nossa caminhada, aquele primeiro amor, aquela coisa toda. Aí a gente começa a cair para um ponto meio crítico, que a gente começa a confiar na gente. E aí, como alguns irmãos falam, a gente toma aqueles baques, né? Toma, como Pedro ouviu o galo cantar 3 vezes, né? Como o irmão Sérgio fala. E aí a gente começa a ver que a obra não é nossa, mas a obra é do Espírito Santo. Aí, irmãos, quando você começa a entrar nessa realidade, que a obra não é minha e nem sua, mas a obra é do Espírito Santo. Sabe por causa de quê, irmãos? Eu quero estar bem sincero diante dos irmãos, sabe? Eu acho que cada irmão aqui pode analisar, cada um, o seu coração, com a ajuda do Espírito Santo. Pede para o Senhor esquadrinhar o teu coração naquele mais íntimo do teu ser. E você vai analisar, irmãos, como nós somos incrédulos. Irmãos, não vamos mentir uns para os outros aqui. A gente sabe a nossa realidade diante do Senhor, sabe por causa de quê? Porque, irmãos, se a gente confiasse verdadeiramente, plenamente, sabe, irmãos, a gente abriria a mão de muita coisa. Mas a obra de Deus e do Espírito Santo é tão grande que ela não depende de você, irmão. Ela não depende que você confie. Ela só depende que você seja um vaso cheio do Espírito. Que você abra a mão e reconheça. Reconheça que a obra de Deus é que creais. É só isso, irmão, que nós temos que fazer. Aí vamos começar a nos consagrar a uma vida de Cristo em nós. Porque, irmãos, a gente pensa que é crente em Jesus Cristo. Irmãos, a obra de Deus ela é tão grande que ela não tem como contar comigo e contigo. Nós dependemos inteiramente do Espírito Santo. Precisamos reconhecer isso, irmãos. E reconhecer que é o Espírito que nos conduz. Porque à medida que a gente, quando a gente é conformado a essa realidade, aí Cristo vai começar a transformar o meu e o seu caráter. Ele vai transformando devagarzinho. Vou ler mais um texto com os irmãos, eu não vou me alongar. João, que a gente leu ali. O irmão não leu esse texto não, mas é um texto que o Senhor tem falado muito conosco nos últimos dias, sabe? É uma experiência que a gente tem vivido que nos ajudou bastante. Então eu queria compartilhar isso com os irmãos. João 16, versículo 12. Nessa ocasião, Jesus estava ali falando com os discípulos, as suas últimas instruções ali com os discípulos. E ele fala assim, ó: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Por quê, irmão? Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito Santo, irmãos, que o irmão está falando para a gente ter uma vida consagrada, para que a gente reconheça essa tão grande salvação. Irmãos, essa salvação te livrou de muita coisa. Irmãos, aonde você estaria agora se não fosse a obra de Cristo? Irmãos, eu estaria num lamaçal de pecado terrível. Irmãos, será que a gente poderia estar agora, nesse momento aqui, tocando em coisas celestiais, em coisas do reino de Deus? Viver um viver santo, irmãos, não que depende de mim e de você,
Mas do Espírito Santo. Porque Ele nos guia em toda a verdade. E por que Ele nos guia em toda a verdade? Porque Ele ouve um homem glorificado. Porque Ele não anuncia aquilo que é de propriamente só do Espírito, mas Ele anuncia do que Ele ouve desse homem provado e aprovado. Tem um homem provado e aprovado na glória, irmãos. Então aquela injustiça que tu sofre e eu sofro, ele sofreu 10 vezes pior, irmão. 10 vezes é muito pouco, irmão. Aquilo que você passa no seu dia a dia, aquilo que é difícil de você enfrentar, se você tiver uma vida consagrada diante do Senhor, você vai ouvir o Espírito Santo te guiando em toda a verdade. Sabe por causa de quê? Porque o homem provado e aprovado vai falar no íntimo do seu ser. Tem um homem pronto, irmão, perfeito, e só ele pode preencher o vaso, mais ninguém. Sabe? Então que o Senhor nos ajude. Eu não vou me alongar muito para os irmãos poder continuar. Eu só queria deixar isso muito importante, que é algo que tocou muito na que o irmão falou, essa questão do constrangimento do Senhor, sabe? De ter uma vida diante do Senhor, da gente poder reconhecer isso, irmãos. Reconhecer a nossa incapacidade, a nossa incredulidade. Reconhecer que a gente depende inteiramente do Espírito Santo. Mas que somos responsáveis, embora incapazes, mas o Espírito nos capacita, por isso somos responsáveis. Somos incapazes, mas não irresponsáveis. Temos responsabilidades porque temos o Espírito. Então dependemos do Espírito. Nós, cada um de nós temos responsabilidade, porque recebemos o Espírito. Até o ímpio tem a responsabilidade dele, quanto mais nós, irmãos, que fomos enxertados na videira. Existe uma responsabilidade, sabe, irmãos? Então que a gente possa exercer esse sacerdócio com responsabilidade e seriedade diante do Senhor, vivendo uma vida de constrangimento, e que o Senhor possa constranger o coração dos irmãos dia a dia, irmãos, porque Ele conhece o íntimo do ser de cada um dos irmãos. Ele conhece o meu, Ele sabe como tratar comigo, e Ele vai lá, irmãos, às vezes Ele me passa a banda, eu caio de cara, graças a Deus por isso. Eu agradeço ao Senhor todos os dias por causa disso. O Senhor continue ajudando os irmãos, amém? Isso tudo? Tem, varão. Que isso, meu Deus, faz isso não. Jesus. Pensei que era uma coisa simples. A paz, irmãos. Obrigado, senhor. A paz, irmãos. Eu queria ler com os irmãos 1 Samuel 3:7. Porque eu acho que esse ponto aqui foi aquilo que chamou mais atenção a mim e o meu grupo ali, sobre o conhecer o Senhor. Servir e conhecer o Senhor. Ele fala assim, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então aqui, eu creio que é um ponto muito importante isso de conhecer e a palavra ser revelada. Porque eu creio que existe 2 pontos na nossa caminhada. Existe o crer e existe o conhecer, que é o prosseguir em conhecer o Senhor. E isso daqui é bastante interessante, que lá em João 6, o Evangelho de João 6, que vai falando sobre quando o Senhor ele se revela como o pão da vida. Ali havia muitas pessoas, havia inúmeras pessoas, mas se você ver legal, quando o Senhor ele se revela, alguns daqueles que seguiam o Senhor não o seguem mais.
Porque o Senhor, ele se revelou como o pão da vida. Ele falou: Senhor, dura esse discurso, quem pode ouvir? Então, irmão, eu creio que nós temos que pedir ao Senhor para Ele nos revelar a si mesmo, né? Porque eu creio que o Senhor, Ele quer ser revelado, Ele quer ser expresso. Eu creio que o desejo do coração do Senhor nesses dias é se revelar ao seu povo. Eu creio que o Senhor, Ele tem gemido, irmão. Ele tem, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela precisa ser revelada. E se a gente vê, a palavra do Senhor é o próprio Cristo, é a própria vida, aquele que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Vamos ler aqui, João 6, Evangelho de João 6. Para ser breve, eu vou começar do 66. Fala assim: naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus pergunta aos 12, aqueles que estão com o Senhor desde o começo, aqueles que já estão na caminhada há muito tempo. Jesus pergunta aos 12: vós também não quereis ir? Eis a pergunta do Senhor. Eis a pergunta do Senhor. Irmão, nós temos muitos caminhos. O mundo ele nos oferece inúmeros caminhos. Caminhos de morte, todos eles, inevitavelmente. Aparentemente são caminhos lindos, bonitos, agradáveis. Mas quando você vai chegando perto do final, você vai ver que ele vai te levar a um precipício, a um fundo. Aí ele fala assim, ó, no 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida a nos oferecer. Nós temos crido, aqui é um ponto muito importante que eu queria frisar, que é o crer e conhecer. Que fala assim, ó, nós temos crido e conhecido que és o Cristo de Deus. Então Jesus respondeu, não foi... Aqui não vou nem tocar aqui. Aqui então a gente vê um ponto muito importante, que eu creio que nós precisamos conhecer quem é o Senhor. Às vezes nós temos anos de evangelho em números, e às vezes a gente não temos nenhuma intimidade com o Senhor. E eu creio que o que o Senhor quer do seu povo nesses dias é intimidade. Porque o Senhor, Ele quer se revelar. Ele quer se manifestar para o teu povo. Porque a gente sabe que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, irmão, o trabalho começa em nós. Então, eu creio que nós temos que se posicionar para o Senhor. Nós temos que tomar uma posição diante do Senhor. Porque eu creio que aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então eu creio que, irmão, o Senhor, Ele quer se revelar. Mas aí vai de cada um de nós. Porque o Senhor, Ele está disposto 24 horas. Então, essa foi a parte que mais me tocou, e o meu grupo ali foi a parte do servir e não conhecer o Senhor. Tomara que o Senhor nos guarde disso, irmão. Às vezes nós estamos aí anos aí no Evangelho, e estamos servindo o Senhor, mas não temos nenhuma intimidade com o Senhor. Nem sabemos quem é a voz do Senhor, ainda nem conseguimos discernir a voz do Senhor. Irmão, nós temos que orar por o Senhor nos revelar a sua palavra, nos revelar o seu próprio Filho, porque eu creio que o desejo sempre foi o desejo do coração do Senhor, se revelar. Desde lá do Egito, o Senhor queria se revelar àquele povo, mas pelo seu duro coração, o Senhor não se revelou. Irmão, então tomara que nós não venhamos estar com o coração duro para o Senhor. Irmão, o Senhor quer se revelar. Então, essa é a nossa esperança, saber que o Senhor, Ele quer se revelar a nós, fracos, pobres e pecadores, mas
que o Senhor venha, como o João falou, né? Que o Senhor venha crescer e que nós devemos diminuir. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. É interessante que quando o irmão Adilson falou acerca do compartilhar, né, ele falou para se reunir cada um de 5 pessoas, né, grupo de 5 pessoas, e alguém representar o grupo, né, e vir aqui compartilhar, falar de algo que recebeu do Senhor, né, algo que o grupo, né, compartilhou. E é interessante que alguém tinha que se levantar e vir, né, para compartilhar algo do Senhor, né? E na palavra que ele deu hoje pela manhã, nós vimos a questão de Samuel, né? Samuel, o Senhor precisava de alguém. O Senhor precisava de uma pessoa pela qual ele pudesse, né, levar a cabo, né, a sua obra, né? E muitas das vezes a nossa falta de consagração faz a gente ficar sentado, né, ou até mesmo deitar, né, e ficar assistindo, né, os irmãos, né, realizar, né, aplaudir até os irmãos. Poxa, o irmão é um homem de Deus, é um homem consagrado, né, do Senhor. E muitas das vezes, irmão, o Senhor está perguntando para nós: e você? Você tem ouvido a minha voz? Você tem, né, respondido ao meu chamar? Então eu estava pensando nessas coisas, meditando comigo, e eu acho muito interessante das maneiras que o Senhor chama a nossa atenção, né? Eu vim da Assembleia de Deus, e eu estava acostumado a funcionar lá só se mandasse, né? Lá, hoje você vai pregar, hoje é o irmão fulano que vai falar, hoje é o irmão cicrano que vai cantar. Então a gente vive esse tipo de religiosidade, né? E não está acostumado, né, com o chamar divino que está dentro de nós, né, com a voz do Espírito Santo de Deus. A gente está acostumado a ouvir o homem chegar e mandar na gente. Nós vamos acostumando dessa maneira, mas o Senhor precisa falar no nosso íntimo, né? O Senhor está falando no nosso íntimo, o Senhor está falando comigo, né? Amém, pela voz do Senhor. Hoje em dia eu consigo ter intimidade com o Senhor, né? Hoje eu consigo ouvir o Senhor falar, né? Muitas das vezes não obedecendo tanto da maneira com que o Senhor pede, mas hoje é mais orgânico, né? É algo mais pessoal, né? Graças a Deus. E a palavra que chamou muita atenção, irmão, é acerca justamente da consagração, né? O irmão leu Romanos 12, né? Essa palavra me tocou muito, porque no versículo 2, né, quero ler com os irmãos, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né, tudo começa, irmão, como o irmão Adilson falou, né, o Senhor, ele tem uma base de consagração, né, e nós precisamos reconhecer quem somos na verdade. Precisamos ter uma experiência com o Senhor verdadeira, né, uma intimidade com o Senhor, né, o Senhor falar diretamente conosco, né. Um homem também que disse o eis-me aqui foi Isaías. Isaías, no dia que morreu o rei Uzias, né, no capítulo 6, né, do livro de Isaías, ele, depois que o Senhor mostrou para ele quem ele era, né, ele era um homem de lábios impuros,
né, andava no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu toda a sua situação miserável, mas o Senhor o consagrou, o Senhor o purificou, né, o Senhor chamou. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Senhor, quem há de ir por nós? Foi a pergunta do Senhor para Isaías. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, irmãos, tudo que nós temos ouvido os irmãos falarem, tudo aquilo que o Senhor tem falado durante esses dias, né, eu tenho recebido a minha porção, né, tenho ouvido o Senhor falar comigo: Paulo, olha, tu precisa se consagrar, né, por mim. Eu preciso realmente, irmão, tomar uma posição diante do Senhor, né, porque somos homens miseráveis e pecadores, mas o Senhor, né, quer nos tornar, né, um vaso de honra, né, um vaso adequado para levar a cabo aquilo que o Senhor iniciou, né, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, assim como o Senhor levantou um jovem, né, uma criança como Samuel, o Senhor conta com cada um dos jovens, né? Todos nós somos jovens diante do Senhor. Não tem nenhum velho aqui, irmão. A única velharia aqui é o pecado, né? Nós somos todos jovens diante do Senhor. Amém? Então eu quero ficar por aqui, tá? E permitir com que os irmãos continuem, né, falando daquilo que... Eu não pude vir hoje de manhã, então eu aproveitei o tempo ali para pegar um pouquinho dos versículos. Dar uma lida neles e poder ter uma ideia, né, do que foi falado. E eu tenho visto que o Senhor tem batido de novo no mesmo assunto, né, sempre focando nele, graças a Deus por isso. Então eu vou dar mais ou menos... como falar para os irmãos o que eu pude entender dos versículos, o que foi comentado um pouco ali também. O que eu pude entender é que em Samuel, como muitos irmãos já falaram, né, fala da questão da consagração, né, do Senhor Ana ter consagrado Samuel, e assim Samuel ter crescido nos caminhos do Senhor, conhecendo ao Senhor, né, e o Senhor pôde ter a oportunidade de usar Samuel, né, para poder falar em várias nações, para poder pregar. Em Romanos, a partir do versículo 5, a partir do versículo 7, em Romanos 12, 1 também, fala da questão do sacrifício. Em Romanos 12, 11, fala da questão do serviço. Então, primeiro vem a consagração, depois o sacrifício, depois o serviço, que, pensando bem, eles estão todos ligados entre si. Tudo leva a uma questão de compromisso. Você tem que se consagrar ao Senhor, se sacrificar e servir a Ele, né? E esse compromisso é o desejo do coração do Senhor para cada um de nós. Um compromisso diário, uma busca diária, uma consagração diária. Um desejo de intimidade do Senhor diário. E ontem eu li uma parte aqui de Pedro e me fez lembrar de um versículo só que eu li. Foi 1 Pedro 1:16, que diz assim: portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como seremos santos para este mundo? Nos consagrando cada dia mais para o Senhor, porque só assim Ele vai poder se expressar através de nós. Cada vez mais a gente se voltando para Ele, tendo intimidade com Ele, e assim Ele se expressando através de nós, e a vontade dEle sendo feita em nossa vida, assim como foi também a vida de Samuel, se consagrando todo dia, tendo intimidade com o Senhor, voltado para o Senhor, para o serviço do Senhor. Então assim a vontade do Senhor foi sendo feita na vida de Samuel.
Só isso que eu queria compartilhar. Amém. Amém, irmãos? Bom, irmãos, o que o nosso grupo ali esteve compartilhando, nós compartilhamos muito assim em termos da responsabilidade, né, que cada um de nós temos, né, diante do Senhor. Dentre todas as coisas que o irmão falou aqui, né, a respeito da consagração, né, então a gente comentou ali nessa responsabilidade que nós temos diante do Senhor, né? Uma das coisas que nós falamos ali foi que o templo, né, naquela época era uma figura de Cristo, né? E da mesma forma, né, hoje, aquele era uma sombra, né, aquele tabernáculo ali, aquele templo, né? E hoje nós temos essa responsabilidade muito mais, hoje que vivemos numa realidade que o Senhor nos colocou, né, irmãos? Então fomos colocados dentro do corpo de Cristo para sermos reinos de sacerdotes, ministrarmos ao Senhor e aos irmãos, né? E temos essa responsabilidade. Então o que nós comentamos ali, né, o que seria consagração? É justamente estarmos em Cristo, né? Caminharmos nele, com ele, né? Por ele. Eu queria ler o texto de Romanos também, Romanos 1. Romanos 1, do 1 até o 7. Romanos 1, do 1 até o 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto que o irmão leu hoje, esse texto aqui que o irmão leu, né, está falando separado para o Evangelho de Deus, que isso aqui já está tocando na realidade de hoje, que nós fomos separados para o Evangelho de Deus, o qual por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então vemos que o Velho Testamento ele apontava para essas realidades, né, irmãos? Então a gente vê ali o profeta dormindo ali no templo, né? Já quase não tinha mais visão, a luz se apagando, né? Isso é uma advertência para nós hoje, né, irmãos? Eu vejo assim, né, de estar expressando o testemunho do Senhor na casa do Senhor, né, que é a igreja, né, na realidade do corpo de Cristo, né, que fomos batizados para um corpo. Então somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Somos sacerdotes na casa de Deus, né? Então aquilo é uma figura para cada um de nós, né? E essa santidade, essa consagração, né, fomos chamados para ser santos, né? O que seria isso, irmãos? Chamados para estarmos em Cristo, né, para caminharmos em Cristo, né? Não no mundo. Aí vamos chegar até Romanos 12, né? Chegando em Romanos 12, consideramos tudo o que o Senhor fez na cruz,
Né? Aí chegaremos no quê? Que diremos, pois, irmãos? O Senhor já nos justificou, santificou, nos reconciliou, né? Fomos salvos da ira, salvos pela sua vida. Que diremos, pois? O Senhor já fez todas as coisas, meu querido. Né? Então somos chamados para estar nele, caminharmos em Cristo, né? Com uma responsabilidade com o Senhor e com os irmãos também, né? Amém, irmãos? Fica por aqui. Eu também queria me expressar, meu irmão, porque esse assunto é um assunto importante, né? A questão da consagração é um assunto que é muito interessante. Eu queria, desde o ponto de vista do Novo Testamento, que é interessante que o irmão Adilson, ele falou desse assunto, né? Sobre consagração, mas vocês perceberam que ele recorreu ao Velho e o Novo Testamento, usando muito mais o Novo Testamento, porque no Velho quase não tem. Se você for entrar no tema, você só vai ter os exemplos. Ele usou o exemplo de Samuel, que a mãe dele consagrou ele a Deus, né? Então ele pegou esse tema. Para entrar no assunto, nós temos que ir para o Novo Testamento, como nosso irmão falou. O Velho é uma tipologia. Há uma diferença da consagração do Velho para o Novo Testamento. Porque senão a gente cai num extremo, que eu vejo que muitos irmãos caem. Confunde o que é a consagração. Porque quando vai falar de consagração, ele não faz uma separação do Velho e do Novo Testamento. Então ele cria uma ideologia, até mesmo religiosa, sobre o assunto, e começa então a praticar, vamos dizer, a consagração. Aí cai num problema sério, que há uma diferença. Sabe? Nosso irmão falou muito bem ali, quando ele falou sobre a questão da tipologia, porque o Novo Testamento é a realidade, irmão. Amém? Lá nós tínhamos uma lâmpada mesmo, né? E tinha uma casa, que era uma casa mesmo, física. Mas no Novo Testamento fala que essa casa já é espiritual. Lá o sacrifício era físico, aqui o sacrifício é espiritual. Entende? Então a gente tem que compreender esse aspecto aí, né, da consagração, sabe? Porque nós não somos mais sacerdotes, sabe, da linhagem de Arão. Nós somos sacerdotes, irmão, não mais aeronáutico. Nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Então, uma diferença do serviço do sacerdote do Velho Testamento para o serviço do sacerdote do Novo Testamento. Às vezes nós conhecemos muito o trabalho do sacerdote do Velho Testamento, mas você conhece o serviço do sacerdote do Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala desse tema do sacerdócio? Que às vezes nós, quando queremos falar sobre o sacerdócio, nós então vamos recorrer ao Velho e ao Novo Testamento. Foi o que eu estou falando aqui, o irmão que recorreu o Velho e o Novo Testamento. Mas nós temos que ficar bem claro sobre esse assunto, para a gente não misturar. Ah, mas irmão, não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas tem, sabe, existe avanço na revelação. Sabe? Existe avanço na revelação. Então a gente tem que avançar junto com o que o Senhor veio trabalhando, vamos dizer, desde Gênesis. Como é que ele veio processando esse assunto, sabe? Como é que ele foi fazendo para entregar isso na nossa mão hoje, no nosso século, na igreja, amém? Né? Então, por isso que eu acho que esse assunto é um assunto importante, né? Ele é para a gente poder entender o âmago do assunto, porque quando se fala de consagração, eu coloco no mesmo, não é o mesmo assunto, mas eu coloco no mesmo princípio. Não é não falo nem no mesmo nível, é no princípio de santificação, no mesmo princípio de santificação e
justificação. Consagração é o mesmo princípio. O irmão usou a palavra, aquele capítulo lá que fala de, né, que Paulo foi separado. Tá. Paulo é um nível de consagração. É separar. Foi o que Samuel foi feito, foi separado. A mãe dele foi lá, né, irmão, né? Sabe? Então, dentro desse princípio, então, nós temos que entender o que é ser separado no Novo Testamento. O irmão falou bem claro, né? Sobre ele, eu achei importante ele colocar aquilo. Sobre a questão de Cristo. Irmão, o que faz a gente ser separado das pessoas comuns? Só tem uma coisa, irmão, só um elemento, é Cristo. Não é eu ser bom, nem querer fazer as coisas boas, ou trabalhar. É isso. Isso não me separa, não me faz separado de nada. Por isso que a religião fala que todos os caminhos levam a Deus. Sabe por que a religião fala isso? Porque é querer agradar a Deus. Querer fazer as coisas para Deus. Mas todos nós temos esse coração. O ser humano tem esse coração. Então nós temos que saber o que significa ser consagrado, sabe? Segundo o Novo Testamento. Para a gente poder então, sabe, realmente nós atingir esse nível de consagração que Deus espera de nós. De realmente nós sermos separados. O que me faz diferente do mundo? Só Cristo, né, irmão? Né? Sabe? É se em mim tem a vida de Deus. Isso é que me separa do mundo. Não é o que eu faço em si. Não é os bons atos que eu faço em si. Não é o trabalho que eu realizo. Não é isso, irmão. A questão é a vida de Deus dentro de você. Como é que nós estamos andando diariamente? Eu estou sendo guiado pela minha vida humana, natural, ou é a vida de Deus? Ah, mas é a vida de Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, só tenho uma mulher, amo minha mulher. A gente sabe, vive um para o outro. Ah, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Isso ainda é separado. Isso ainda é separado, não. O que Deus quer ver não é isso. Deus quer ver Cristo em nós, amém? Olha, Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a consagração, irmão, sabe, é o próprio Cristo. Nós só somos consagrados se nós estivermos nele. Se ele está em nós. Se nós estivermos nele e ele em nós. Então isso aí é consagração. Viver uma vida de consagração, volto a falar, não é você ter uma vida ativa, de fazer, não é isso. A questão, se você tem uma vida consagrada dentro de Deus, é se Cristo está vivendo em você. Se você está dando espaço para Ele viver a tua vida. Ou se você está vivendo a sua vida. O irmão usou Romanos. Ele é interessante que ele frisou bem claro. Romanos 12. O tema central. Mas ele falou que para chegar ao Romanos, se a gente só ler, se a gente chegar em cima de Romanos 12 e ler só ele, eu falei, mas peraí, Paulo fala aqui, né? Rogo pela compaixão, quer apresentar a vossa... Mas peraí, como é isso aí? Mas irmão, poxa, mas ele falou, mas você tem que, para você entender o 12, você tem que ler de 1 até o 12, para poder o Espírito Santo. Fala sobre o capítulo 12, tem todo o capítulo atrás do 12. Porque não é, irmão, o que nós fazemos.
é o que Ele fez. Amém? Não é o que nós fazemos, irmão. É o que Ele fez. Por isso que eu usei essa palavra, princípio. Eu queria que vocês saibam, porque aqui, esse capítulo aqui não vai falar de consagração. Mas eu vejo que consagração e santificação são duas palavras que estão, sabe, andando junto. Não é a mesma coisa. Sabe? Santificação é diferente de justificação. São duas obras diferentes, distintas. Baseadas em dois aspectos de Deus. Que Ele é justo e também Ele é santo. Então Ele realizou essas duas obras na cruz. Que são duas obras distintas. Porque são dois aspectos distintos no caráter de Deus. Então, por isso, são duas coisas que o Espírito Santo deixa bem claro para a gente poder entender isso aí. Mas o princípio é o mesmo, que foi estabelecido. É o mesmo princípio. O mesmo princípio que Deus usa para santificar a gente, é o mesmo que Ele usa para nos justificar. Por isso que eu quero que vocês abrem, para a gente poder entender esse aspecto que eu quero colocar para vocês, sobre o aspecto da consagração. Por que eu falo isso? Para a gente poder fazer uma diferença da consagração, que é segundo a lei, e a consagração que é segundo o Novo Testamento. Que agora, irmão, o nosso sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. Não é mais da ordem de Arão, não podemos misturar duas coisas. Que agora nós vivemos a realidade. Amém? A sombra é muito importante. Sabe? Porque, graças a Deus, Deus não enviou a realidade na frente, Ele enviou a sombra, né? E é assim que acontece, né? Mas eu queria abrir, me parece que Hebreus. Parece que deixa eu ver aqui, ver aqui primeiro, irmão. Hebreus 10. Se tiver perto aí, dos 15 me fala, tá? Para me resumir bem aqui. Ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não é mais exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente oferecemos cada ano pode aperfeiçoar aos que a ele se chegam. Então, eu estou lendo aqui porque para poder entender o que eu vou ler mais na frente. A base é essa aqui, para explicar o que eu vou ler. Ele está falando aqui de dois sacrifícios. O sacrifício que foi feito no Velho Testamento, mas o sacrifício, irmão, que está em regência com relação ao Novo Testamento. E por os judeus, os hebreus no caso aqui, não entender, estavam causando uma confusão. E aqui o escritor está deixando bem claro que aquele lá teve um tempo de aceitação. Até que entrasse o verdadeiro, que foi aquilo que Cristo fez, amém? Mas os hebreus estavam agarrados com aquilo que foi dado por Moisés. Mas ele está mostrando a excelência do que foi feito em Cristo. Claro que tudo que o Senhor fez, irmão, tem uma demonstração tipológica, uma sombra no velho. Mas aquela sombra era apenas para, sabe, mostrar a realidade do que o Senhor faria na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Porque se não tem a sombra, como é que tinha compreender a realidade? Como é que o Espírito Santo ia mostrar para nós, do Novo Testamento,
aquilo que foi feito no corpo do Senhor Jesus, aquilo que aconteceu na cruz, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por trás daquela morte do Senhor na cruz, diante de dois malfeitores, que foi algo realizado, que era um juízo, sabe, caído sobre os assassinos. Como que aquilo ali poderia, irmão, ser compreendido? Então, nós temos o Velho Testamento, a explicação do que o Senhor estava fazendo na cruz. Está toda demonstrada em todo aquele sacrifício do Velho Testamento, realizado pelos sacerdotes. Aqui só poderia ser entendido quando fosse introduzido o novo pacto. O Espírito Santo vai trazer a realidade para nós. Por isso que eu achei muito interessante o irmão, sabe, usar Romanos. Onde que está a realidade dessa consagração. Amém? Entende? Mas eu quero ler aqui, para a gente poder fazer essa comparação, do princípio que eu falei. Hebreus 10. Eu creio que o irmão já... Aqui no 10, 8, faz assim mesmo. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto, isto é, oblação pelo pecado, não quiseste, nem te agrado, os quais se ofereceram segundo a lei. Então diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, viu, irmão? Ele está falando de uma santificação que foi feita uma vez só. Né, irmão? Eu agora subi lá, a escada lá, como é o nome daquela... da penha lá, de joelho, sabe? Até o osso aparecer. Jejuar, ficar magro, acordar de madrugada, para me ser santo. Mas lá na lei era assim. É o que eu fazia. Para me ser santo agora não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim. E o que Ele é. Sabe o que diz a Escritura? Que Ele foi feito por Deus para nós. Sabedoria, santificação, justificação e o que mais? Redenção. Não só aquilo que Ele realizou juridicamente, para sermos santos, como aquilo que Ele fez organicamente, para nos tornarmos santos. São duas coisas diferentes. Então, olha só, o princípio é o mesmo. É o que Ele fez. Não é o que nós fazemos. É o que Ele fez. Amém? Então, esse aspecto aqui que eu queria que a gente frisasse. Que eu achei interessante, né? Porque, o irmão, interessante que ele estava falando sobre a questão de Romano, né? Ele foi dando aquela explicação, né? Sabe uma parte de Romanos que eu fiquei muito interrogado muito tempo? Romanos 7. Irmão, sabe, aquilo para mim sempre era um tropeço. Não entendi aquilo. Para mim, Romanos tinha que de 6 pular para 8. Não 7. É. Ali regride. Porque tinha que pular para o 8. Mas Paulo, ele experimentou aquilo ali. Todo Romanos, irmão, é uma experiência de Paulo.
Romanos é uma experiência de Paulo. E o 7, irmão, é muito importante para nós. Muito importante. Porque, sabe, o capítulo 7 é para mostrar, sabe, a nossa experiência. Quando a gente não compreende o que foi feito por nós. E como nos apossessar. Se a gente não sabe, se a gente não toma posse, conforme está em Romanos 8, então a gente cai para o nível do 7. E fica ali naquela malha, não sai dali. Toda vez que nós quisermos fazer as coisas para Deus, nós vamos ficar em Romanos 7. Toda essa atividade, sabe? Vamos cair no campo, vamos cair no campo religioso. Saímos fora do princípio do Novo Testamento. Eu volto a falar para vocês, a questão não é fazer. Os judeus perguntaram assim, o que devemos fazer para executar a obra de Deus? O Senhor falou o quê? Creais. Fazer? Crer. Se a gente quiser fazer, Romanos 7. Nós vamos deparar conosco mesmo e a nossa condição. O bem que eu quero, não faço. Eu tenho toda a compreensão, o que eu não posso fazer. E o que eu devo fazer. E fico ali retido. Não sai dali. Não passo para a lição 8. Então, por isso que temos que ver essa questão da consagração. É aquilo que o Senhor fez. Uma vez Ele fez. Ele leu aquele capítulo, sabe? Como nos dará o Senhor com todas as coisas? Irmão, tudo, irmão, que Deus realizou, Ele realizou em Cristo a nosso favor. E nós não podemos alcançar nada fora dele, tudo está nele. Tudo está nele. Agora nós temos que saber como desfrutar disso aí. Em realidade no Novo Testamento. Amém? Só aqui porque, né, são 15 minutos. Esse que me chamou a atenção foi esse aspecto da consagração. A palavra consagração.